podcast vai ter uma entrevista bastante interessante para a mulherada. Nós vamos entrevistar a Cláudia Costa, uma ciclista de estrada, que vai nos contar o seu histórico, na bike. Por favor, Cláudia, se apresente. Bom, Eduardo, meu nome é Cláudia Gomes Costa, eu tenho 47 anos, sou natural de Uruguaiana, mas como eu moro há 35 anos aqui em Rio Grande, eu já me considero um pouquinho rio-grandina, né? Inclusive, até para falar para o pessoal, esse ano o vereador Edinho, ele fez uma proposta aqui, uma proposta na Câmara de Vereadores, e para mim receber o título de cidadã rio-grandina, que foi aprovado, inclusive, né? E agora eu espero que final do ano, estava programado para o final do ano, para eu receber esse título, pelas conquistas que eu tenho, né, aqui em Rio Grande, e espero que possa ter mesmo essa homenagem, porque na verdade a gente não sabe, né, como é que vai ficar até o final do ano, mas eu me senti bastante honrada, né, com esse título. Agora cidadã rio-grandina, que bacana. Exato, E tu vai exato. contar para nós ao longo da entrevista como é que saiu de Uruguaiana, veio parar aí em Rio Grande, né? Porque eu estou cá em Santa Maria, mas Isso. como é que foi parar em Rio Grande e como é que começou a tua história da bike? Como é que foi a tua história com a bike, Cláudia? Sim, na verdade, eu saí de Uruguaiana com 2 anos de idade. Meu pai era ferroviário, então a gente mudava, né, bastante. Nós fomos para Cruz Alta, né, que é uma cidade que a minha infância, né, dos 2 aos 12 anos eu passei em Cruz Alta, uma cidade maravilhosa, né, foi uma infância Uhum, maravilhosa. E depois, aos 12 anos, eu vim para cá uhum, sempre pelo meu pai, né, por ser ferroviário, né, tinha o serviço dele, né, fazia uhum. isso, e depois, aí há 35 anos, eu moro aqui. Na verdade, assim, ó, eu acho bem estranho, eu nunca, na minha infância, assim, ó, eu nunca tive uma bike minha, né, na verdade, eu era criança e o pai era eu e mais 2 irmãs, né? E os nossos pais sempre perguntavam o que a gente queria, né? De Uhum. presente de Natal, aquela coisa. Aí a minha irmã do meio pediu uma bicicleta, eu lembro, né? De algumas vezes assim, ela pediu uma bicicleta e eu acho que eu tinha entre 8 e 10 anos, pasmem, eu pedi um relógio. Olha só, totalmente um relógio, exato. Ela quis uma bicicleta, ganhou uma bicicleta, uma cecezinha, né? Na época, muito linda, né? Uma rosinha com a cestinha. E eu pedi um relógio, né? Eu era completamente diferente, assim, não era aquela coisa de criança. Brincava de boneca, mas eu sempre destruía minhas bonecas, eu não era muito assim, eu acho que eu era mais adulta, sabe? Então eu pedi um relógio. Mas eu brincava, tinha a turma na rua, que era maravilhoso, né? Um bando de criança que a gente brincava muito na rua, que infelizmente a gente não vê isso hoje. É, é. E isso. E todos, a maioria tinha bicicleta, e inclusive tinham bicicletas sobrando, e eu pegava a bicicleta emprestada, né? A gente saía para pedalar, fazia pedais assim longos, eu lembro disso, né? As nossas Olha. brincadeiras eram em bicicleta, fazia passeios, assim, Uhum. ia para fazer piqueniques, e era uma turma muito boa, né? Isso, a infância foi maravilhosa. Mas eu nunca, assim, me interessei totalmente por bicicleta. Na verdade, eu nem me lembro como é que eu aprendi, né? Porque uma das Uhum. suas perguntas é como é que tu aprendeu, se tu lembra. Na verdade, eu não me lembro como foi. Eu lembro só de pedalar, que eu sempre gostei, né? Que é, na Uhum. verdade, a infância a gente gosta. Só que aí depois eu vim para cá, para Rio Grande, e não tinha, né? Não tínhamos bicicleta, né? A bicicleta da minha irmã também era de criança, acho que nem veio para cá. E eu comecei a fazer na escola que eu estudava, no Salesiano, inclusive, que eu fiz, da sexta à oitava, eu fiz ginástica olímpica. Eu fiz Olha. 2 anos de ginástica olímpica, adorava, inclusive me apresentei, fiz apresentações no SESI aqui em Rio Grande, e foi muito, muito bom. Só que depois, lá pelos 14 anos, que foi o último ano do primeiro grau,
né, que é a 8ª série. Aí começou a vir os namorados e aí eu deixei tudo de lado, né? Na verdade, Claro. não fiz mais nada, infelizmente deixei a ginástica olímpica. E aí, totalmente sedentária, que nem eu digo, né? E em 2010 que eu comecei a pedalar, né? Comecei a me interessar por bike, que foi, na verdade, por causa do meu marido, né, Rogério, que foi um incentivo dele. Eu queria emagrecer, fazia algumas dietas meio malucas que não davam certo. Inclusive, eu queria dizer assim, ó, que no ano de 2010, até as pessoas se surpreendem, eu pesava 95 quilos. 95 quilos, Nossa. exatamente. Exatamente. E aí eu estava bem acima do meu peso, né? E 37 anos, já tinha uma certa idade, e tudo era difícil, né? Para qualquer essas dietas loucas, na verdade, não dão certo. E aí o Rogério pegou e me deu, disse assim, toma aqui, toma uma bicicleta. Aí, a princípio, eu dava umas pedaladinhas, mas não era muita coisa, né? E aí, em 12 de outubro de 2010, o Rafael Alimena, aqui de Rio Grande, ele começou a fazer umas corridas aqui na Presidente Vargas, que era do Campeonato Zona Sul, que há muito tempo, na verdade, parou de ter corridas aqui, né? Tanto que o Rogério ficou um tempão também sem competir, Sem né? competir. E sem pedalar, inclusive, mas também pelo serviço e também porque não tinha competições, né? Que a gente gosta mais de competir mesmo. Claro. E aí ele me convidou, né? E eu imagina, né? Uma bolinha, né? Eu digo assim, bem acima do peso. Não pedalava, assim, né? Não dava umas pedaladinhas com ele, mas era muito pouco, assim, lá de vez em quando mesmo. Aí eu disse assim, tá, vamos. Ele disse assim, vamos competir? Vamos. Aí a gente foi, né? Dia 12 de outubro, né? Não esqueço. Era eu e mais 2 mulheres. Aí tinha uma Aline Miciunas, que é uma triatleta aqui de Rio Grande, né? Pedalava super bem. Tinha uma outra Vera, que ela é corredora também, ela corre a pé e também pedalava. E eu fui, né? Aí terminei a prova, levei não sei quantas voltas delas, né? Mas terminei, né? Da primeira e da segunda, né? Eu fiquei em terceiro, lógico, né? Sim. Mas aí comecei a gostar, né? Aí depois dessa teve uma outra, que foi dia 15 de novembro. Aí comecei, gostei também, fui na Presidente Vargas as 2 corridas, terminei a corrida e aí a partir daí eu fiquei assim, começou mais ou menos em 2011 mesmo, que eu digo assim, ó, eu viciei mesmo no ciclismo, né? Me apaixonei pelo ciclismo. Eu sempre digo assim que meu primeiro amor, minha primeira paixão, lógico, que é o meu marido Rogério, como todo mundo sabe O disso, lindo, né? o lindo. Isso, meu lindo. Mas em segundo lugar, com certeza, o ciclismo, porque foi assim uma mudança enorme na minha vida. É, a mudança que causa a bike na vida de muitas pessoas, e que muitas delas relatam aqui para mim no microfone, até mesmo em redes sociais, né? É muito grande. A bike que o Rogério te deu, ela já era Hum, uma bicicleta de estrada ou ela era uma mountain bike? Era uma mountain bike, uma Alpha Mac, uma Alphabet. amarela. Isso, inclusive que eu tenho ela ainda, Opa! né? Eu faço meus passeios de vez em quando aí para alguma coisa, pilates que eu faço, eu vou com ela. Uhum. E bem pesada, inclusive, né? Uma Sim, aro 26. E sim. inclusive tem uma coisa que chama atenção, porque em 2011, que eu comecei mais a competir e a treinar mais, o Rogério, praticamente as primeiras corridas, assim, foram do Campeonato Zona Sul, que eu comecei a participar. Olha só os lugares que ele me colocou: Boqueirão, Morro Redondo, e Piratini, tudo por subida. Eu com aquela bicicleta mountain bike pesada, né, que tu deve Sim. conhecer, super acima do peso, né? Então foi bem complicado, mas mesmo assim eu amei, né? Eu Uhum. fiquei viciada mesmo no ciclismo e não desisti. Ele mexe comigo, e tu já deve ter escutado isso, que ele diz assim, que ele fez isso de propósito, né? Porque me deu uma bicicleta bem pesada e me colocou em situações assim,
Uhum. bem complicadas, para ver se eu ia realmente gostar. E eu Aham. realmente me apaixonei Gostou. pelo ciclismo. Aí depois, né, isso, eu acho que, Sim. não me lembro em 2011, mais para o final, meio de 2011, aí sim ele me deu a minha primeira Speed, que foi uma Sandal, e Aham. assim foi maravilhoso, né? Quando eu peguei a É. Speed, assim, foi paixão, aí foi, eu já estava apaixonada pelo ciclismo, mas quando eu peguei a Speed foi uma paixão verdadeira mesmo. Sim. Ah, que legal. Para quem não É, conhece essas regiões que tu acabou de citar, Morro Redondo, Boqueirão, são regiões próximas a Pelotas, São Lourenço, né? Que são conhecidas aí pela Zona Sul como sendo bastante íngremes, né? Subidas exato. muito íngremes e que normalmente são as mais duras. Eu já fui, assim como tu, já tivesses em várias provas aqui no Rio Grande do Sul. E talvez as que eu participei já, provavelmente essas aí, Boqueirão Boqueirão. e Arroio do Padre são as piores ali, Morredondo Então, são uma das é. piores. Então é E muito aí tu íngreme vê mesmo. só, E né? logo uma iniciante ele já te colocou nesse Isso, né? vespeiro. E bem acima do peso, lógico, né? E outra, né? Uma coisa interessante até para comentar com o pessoal, eu era completamente sedentária, né? Lógico, até pelo meu peso, né? Que indica isso. E então eu não fazia nada, nenhuma atividade física. Comecei a pedalar e foi assim, ó, foi maravilhoso para tudo. Eu perdi no total 25 quilos só Uau, pedalando, aos poucos, né? Não foi nada assim sim. louco, né? Rápido, foi muito devagar, então foi uma perda de peso assim muito saudável e tudo, a minha vida mudou tudo, a minha saúde, exames, tudo assim, ó, tudo maravilhoso a partir do momento que eu comecei a pedalar. Nossa, que Exatamente. legal. Os É. benefícios da bike, né? Coisa maravilhosa. E uma das coisas que boas que se pode, se é que se pode dizer, eu acredito que sim, que essa pandemia está deixando, né, como legado, é a maior parte das pessoas hoje em dia, por uma questão de saúde, só podem fazer exercícios isoladamente, estão buscando usar a bicicleta, né, como forma de transporte. Aqui em Santa Maria, pelo menos, as vendas de bicicletas para pessoas como tu mesmo acabou de exemplificar, o teu próprio depoimento, né, pessoas completamente sedentárias, bikes de iniciantes e tudo mais, chegou a 20% no aumento em pleno inverno. Nossa, Então, o que que aqui maravilha. era bastante ruim, as vendas, acho que em qualquer lugar do Brasil, especialmente na região sul, Isso. né? Por causa do É. frio, o inverno sempre foi uma estação, um período muito ruim. Aqui em Santa Maria superou em 20% o esperado. Foi muito bom, os comerciantes estão bastante felizes e mais ciclistas estão rodando. É o que eu posso Que observar coisa boa. quando eu Que saio por aqui. maravilha. E muita gente iniciante. Então, isso é É, o mais legal de tudo. Mas, Cláudio, isso eu é vou te perguntar uma. maravilhoso. É Sim, com maravilhoso. O certeza. É a bike ciclismo, entrando. e o ciclismo, assim, é uma coisa tão gratificante, né, Eduardo? Quando tu começa a pedalar, tu fica imaginando, assim, como eu comecei, né, essas provas bem difíceis, lógico, né, que eu, até para falar para o pessoal, eu não conseguia subir, né, eu descia da bicicleta e empurrava a bicicleta, porque não tinha condições mesmo, né. Até um fato interessante que eu gostaria de comentar com vocês é que acho que foi na minha segunda corrida, que foi de Morro Redondo, né, essa bem complicada mesmo. Lógico, nas subidas eu desclipava, né, e empurrava. Aí, inclusive, teve nessa corrida um pessoal que eu até gostaria, se alguém pensa algum dia isso, que pense e repense em falar certas coisas, principalmente para pessoas iniciantes, que aconteceu comigo. Como eu empurrava nas subidas, não conseguia pedalar. Nessa corrida teve um pessoal, quando eu estava subindo, empurrando, vinha um pessoal, acho até que era da elite, descendo, né, no sentido contrário, né, também participando da corrida, e
E eu lembro que eles comentaram assim, e eu escutei: "Bah, essa mina só empurra a bike". Cara, aquilo me deixou tão triste, sabe? Me deixou muito triste, porque as pessoas não sabem como é que é a vida, não sabem como é que a pessoa está começando. E aquilo ficou, inclusive eu lembro de uma pessoa que eu conheço até hoje, e essa pessoa deve saber, eu nunca falei, né, para ela, mas ele deve saber por causa que eu sempre falo disso. E depois no pódio, eu lembro que tinha eu e mais duas, que era a Aline, eu e a Arielle, eu acho que de Piratini, que também competia, e eu fiquei em segundo lugar, e eu pedi a palavra e comentei isso na frente de todo mundo, sabe? E, inclusive, esses que falaram estavam lá, não se pronunciaram, eu também não citei nomes, né? Mas aquilo foi uma coisa que me marcou bastante, e eu gostaria, assim, ó, de dizer depois, né, comentar com vocês, depois que aí eu comecei a treinar e comecei a perder bastante peso e fui melhorando, né, minhas atividades, eu não teve mais corridas em Morro Redondo, infelizmente, sabe, não teve. Só que depois, o Rogério, meu marido, fez questão de me levar lá, e assim foi uma emoção muito grande quando eu consegui subir, participar, fazer todo o trajeto que era da corrida e em cima da bike, né? Então, para mim, assim, ó, foi uma conquista maravilhosa isso. E eu gostaria de pedir para o pessoal que é mais que tem mais habilidade, que já está há mais tempo, que tenha um pouco de compreensão com quem está começando. E em vez de criticar, em vez de falar essas bobagens, né, que auxilie, que ensine. Eu acho que fica muito mais bonito isso. A motivação, né? Motivar o Exato. próximo. A gente vê, eu canso de cruzar por pessoas, como acabando de dizer, pessoas que estão começando. Ontem, até te digo isso ontem, eu também tenho esse hábito de motivar as pessoas. Eu acho que isso aí é algo que eu acho que poderiam ter feito por mim, não sei, Uhum. mas eu acho que é algo que para ele vai significar muito. É muito bom. Eu subindo em direção a Silveira Martins, que é uma subida, o Rogério conhece, é uma Ah, subida já muito, ouvi muito falar. íngreme, 9, 10, 11% de inclinação. E tinha um rapaz que tinha tranquilamente os seus 120 quilos, mais ou menos, subindo Uhum. uma mountain bike e Imagina. ali, Oh, passar e dizer assim, força, meu, vambora, que vambora, tá logo coisa ali, linda, né? e vamos motivar, vamos indo, vambora, aqui é duro para todo mundo, vambora, e para ver se ele Que vai. legal. E ele foi, eu não Que sei se ele coisa boa. subiu, mas quando eu Sim. desci, a descida tem 2 quilômetros e pouco, eu estava descendo e ele ainda estava subindo, não sei se parou, mas é importante a motivação. É importante Muito. motivar o próximo que está começando, a não desistir. É algo que a gente faz pelo outro, que está todo mundo junto no mesmo barco, né? E é o Exatamente. tipo de coisa que muitas vezes a gente vê nas provas. A gente vê nas provas o Isso. pessoal mais Hum. para trás, né? O pelotão se desgarra, né? E tem o pessoal que sobra, normal, isso aí é da competição. E é motivar, sabe? É a questão de estar com todos no ciclismo. Isso é a parte gratificante de estar em cima das duas rodas. Eu acho que isso é importante mesmo. Com Mas o certeza. recado tá dado, Cláudia, assim, ó, e todo mundo que vai te escutar vai lembrar disso. O teu início da bike, Cláudia, me lembrou muito a entrevista que a Vanessa Arruda deu para nós aqui no Conquest, Isso. que ela falou também que ela era extremamente sedentária, não fazia É. nada. E aí começou com a bike, aí foi Eu indo e se escutei. apaixonou. Se apaixonou. Muito linda a entrevista É, dela também. É uma grande atleta. Eu nossa, não treina todo conhecia e dia. gostei muito, exato. E outra coisa que eu gostaria também, assim, até para um fato que eu acho muito engraçado, uma das primeiras corridas, eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda, essa da Presidente Vargas, até voltando um pouquinho, só porque é um fato bem interessante que eu acho que a maioria que começa pensa isso. Eu estava, antes de começar a corrida, né, eu dei uma voltinha, já fiquei morta, né? Imagina, né? Uma volta na Presidente Vargas, para quem não está acostumado a pedalar,
E já fiquei parada ali com a minha bicicletinha. O Rogério foi aquecer, lógico, né? Com os outros, né? Mais experiente. E eu lembro, eu não sei se ele lembra, né? O Alimena, ele chegou para mim, o Rafael Alimena chegou perto de mim e disse assim: vai aquecer, porque daqui a pouco já vai largar o feminino. E eu olhei com uma cara de espanto assim para ele, não falei nada, mas eu pensei, como que eu vou aquecer esse cara? Tá louco, né? Eu já estou morta aqui, se eu for aquecer, eu vou ficar mais cansada ainda, né? E eu olhei com uma cara assim de espanto para ele. Ele deve lembrar disso, né? Talvez ele lembre, faz muito tempo, né? Mas foi muito interessante isso, e realmente quem está começando acha assim um absurdo, né? As pessoas aquecerem. Nossa, vai dizer assim, aquecer, tu já fica cansado antes de largar, né? Mas depois, realmente depois, com o tempo, quando tu adquire um pouquinho de experiência, tu vê que o aquecimento, né, da maneira correta é super importante. Mas isso é um fato bem curioso que eu acho que muita gente vai se identificar. Isso, com certeza. Cláudia, a gente sabe, eu te conheço já há algum tempo, né? E conheço o Rogério também há algum tempo. Eu sei que vocês sempre, até onde eu sei, competiram juntos pelas mesmas equipes quando tu começou a competir, né? Quais equipes tu já teve já envolvida aí no teu, quando tu decidiu virar corredora, vamos dizer assim? Isso. Na verdade, foram apenas duas. Foi a Aham. equipe HAL, que foi de 2011 a 2013, né? De 2011 a 2013, né? Junto com o Rogério, né? Participando da equipe HAL, que foi uma equipe maravilhosa, que é um conjunto de amigos, né? Que se uniram, e foi maravilhoso a gente fazer parte da equipe. E depois, a partir de 2014, nós passamos para a EP, que é a Associação Esportiva de Pelotas, que é do nosso amigo Paulo. E desde então eu faço parte dessa equipe de Que Pelotas da legal. EP. Da Né? EP. Show de bola. Isso. Desde 2011 que tu começou a enfrentar as corridas de estrada, né, ciclismo de estrada, teve alguma prova que des- seja recente, seja das antigas, aquela prova que para ti, no trajeto, aquele trajeto que ficou memorizado assim na tua mente, assim, essa prova foi boa, assim, foi top. Teve alguma? Sempre tem, Olha, né? de prova sempre tem, com certeza. Em 2016 teve uma prova maravilhosa aqui, que foi do Campeonato Gaúcho, a Volta Ciclística de Rio Grande, que para todo mundo que participou continua, eu acho, sendo assim uma prova memorável, né? Foi Uhum. maravilhoso. E eu gostei muito de participar do desafio Márcio Mai, que a gente fez em 2012, 2013 e 2014. Isso como é um desafio, né? É diferente, né? Uhum. É uma competição, mas não é mais um desafio mesmo. E foi assim, ó, é maravilhoso, são mais de 1.000 atletas largando. É uma emoção enorme tu ver aquele mar de ciclistas, maravilhoso, né, ter participado Uhum. disso. E inclusive também, curiosamente, nos 3 anos que eu participei, eu fiquei em 6º lugar na minha categoria, e o pódio é do 1º ao 5º, né? Então Ai, eu sempre isso, nas 3 eu fiquei por em 6º, pouquinho. imagina só, foi bem pouquinho. O Rogério sempre mexe comigo que o próximo ano que a gente for, vai ser para mim pegar um pódio, e com certeza vai ser. Eu vou me preparar bastante e vou conseguir um pódio no Márcio Maia, porque para mim vai ser bem gratificante. E quanto a provas, assim, também, que eu adorei participar, foi, inclusive tu também sabe disso, a Volta Master de 33, né, pelos Uhum. nossos amigos uruguais. Foi uma prova excelente, a organização, a prova bem dura mesmo, assim, para a Uhum. gente, né? Nós aqui, principalmente, não estamos acostumados com qualquer tipo de subida, né? Aqui é tudo Ah, plano, é. então foi maravilhoso essa prova. E para mim foi esse ano de 2020, como tu deve saber também, foi a mais complicada. E como é que é? O que é? O Rogério tá me falando alguma coisa, depois tu vai ter que editar aqui, é. O que é? Tranquilo.
Ah, sim, ele fica me fazendo sinal aqui também. Depois tu corta isso, porque ele tá Tranquilo. o Né ali tá me mostrando na parede. Depois eu vou te mostrar ali o adesivo. Mas não adianta, é bem complicado não falar o Né. Mas aí tu corta isso, Ah, por favor. relaxa. E também essa volta de 33 foi bem dura para mim. Foi bem o ciclismo lá feminino, né? Como essa volta master para o masculino tem divisões, o feminino é só uma categoria e o pessoal, as gurias lá andam muito, são muito fortes, mas eu gostei muito de participar, apesar de que este ano, conforme muita gente sabe, pela primeira vez nos meus vai fazer 10 anos de ciclismo agora, em outubro, foi a primeira vez que eu pensei em desistir de uma prova, porque eu fiquei bem abalada depois da primeira etapa, que eu fiquei bem para trás, e aí, na verdade, o pessoal que estava, inclusive tu, né, que era da Master B, estavam esperando para largar por causa dos chips, e eu demorei para chegar bastante, então atrasou bastante, isso aí me deixou bem abalada, mas felizmente com bastante ajuda de mensagens de amigos e incentivos, principalmente do meu marido Rogério, eu consegui concluir essa prova e para mim foi mais uma conquista, com certeza. E também não posso deixar de falar da nossa volta de São Pedro, Claro. maravilhosa. Show. Que O ano prova. Olha, passado prova dura, foi meu Deus. foi maravilhoso, o pessoal Mas foi gostou muito bem muito. feito. Infelizmente, né, nós estávamos já tudo programado para fazer a segunda, agora em junho, só que por causa disso tudo não deu. Então cancelamos, mas com certeza, se Deus quiser, o ano que vem nós teremos a segunda volta de São Pedro e vai ser melhor ainda que a primeira. E Que com bom. certeza a gente pede a participação, vai contar com a tua participação, Não, lógico. estarei aí Eu com sei que certeza. é certa e eu espero que tu consiga trazer o pessoal aí de Santa Maria, que vai ser das redondezas também, que todos serão muito bem-vindos. Não, com certeza. A propaganda vai rolar solta aqui em Santa Maria da volta de São Pedro, com certeza. Cláudia, tu treina sempre com o Rogério, basicamente, né? Quando estás fazendo teus treinamentos, é difícil encontrar mais mulheres treinando, né? Tu treina, então, quase que no ritmo do pelotão masculino, vamos dizer assim, né? A gente sai Isso, junto, muitas exato. vezes, no pelotão É. do trevo, né? E tal, mas normalmente tu anda mais junto com os homens. É muito. A minha pergunta é a seguinte: comparado ao que foi, por exemplo, a prova que tu fez lá em 33 este ano, que foi uma prova bastante dura, Uhum. comparado ao ritmo que se coloca, às vezes, nos treinos do pelotão do trevo, é mais ou menos similar? Os homens imprimem um ritmo tanto quanto o das mulheres lá, a ponto de te É, puxar nos treinos, não? não, na verdade, assim, esse deu treinar mais com homens. Não que seja infelizmente, eu digo infelizmente porque não tem Não muitas tem mais mulheres, mulheres, né? claro. Uhum. Exato. Aqui, principalmente em Rio Grande, tem bastante gente que participa de mountain bike. O speed são poucas, né? Mas já estão aparecendo algumas e eu fico cada vez mais feliz quando aparece gente nova no speed. Até eu acho que foi, não lembro se foi domingo, que eu e o Rogério saímos e a gente passou por uma menina e um rapaz. E eu estou vendo que ela está começando a pedalar e está pedalando muito bem. E eu quero tentar entrar em contato com ela porque eu estou muito feliz que tem mais uma atleta e estão Uhum. aparecendo algumas, né? E eu Uhum. espero sempre que tenha mais. Mas com certeza, né? Tu treinar com pessoas que sejam mais fortes que tu, lógico que é bem melhor para te fazer Uhum. o teu treinamento. Eu treino sempre com o Rogério, eu sempre digo assim. Ele não treina, né? Porque ele treina comigo, então ele deveria treinar Sim. mais, exato, né? Então, mas para mim é maravilhoso, né, treinar. E também tem um complicado a questão de horários, né, Eduardo? É. Porque eu e o Rogério, felizmente, né, nós não trabalhamos, o Rogério é aposentado. Desde 2014, o Rogério me aposentou também, né? Então, só para mim cuidar dele e para mim pedalar. Então, eu agradeço muito por isso. E Uhum.
nós temos os nossos horários e como a gente consegue fazer os nossos horários sempre os horários melhores, né, para a gente pedalar, é difícil tu encontrar alguém que consiga também, né, principalmente meninas, né, que estão pedalando aqui e trabalham, então os horários ficam bem complicado da gente treinar junto. Mas eu sempre espero que sempre tenha mais e treinar com os homens, com certeza. Mas quanto à tua pergunta da prova de 33, é completamente diferente o ciclismo. Até eu já participei de ciclismo gaúcho, que é mais forte, mas o ciclismo uruguaio, como tu deve saber, é super diferente do que a gente está acostumado, né? Eu queria saber exatamente isso, se era diferente. A visão que eu tenho do pelotão masculino é a mesma que tu tens do pelotão feminino quando tu compete aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, no Brasil, né? Vamos dizer assim. Sim. E quando tu vai para o Uruguai, se o pelotão feminino lá é diferente como é para nós aqui correr lá com os homens. É diferente? Muito, muito diferente. Elas são muito assim, tem aquela coisa de ataque no meio da subida, frear. É uma coisa que me chamou muito a atenção, como esse ano, apesar de que eu fiquei, foi bem difícil para mim, eu consegui, né, andar um pouco com o pelotão, né, alguns quilômetros, e foi bem complicado, porque tu deve saber, eles... Não, acredito que os homens é a mesma coisa lá. E eles, antes de começar a subida, em vez de aproveitar o embalo que a gente aproveita, eles freiam, né? Então, freia todo mundo. Aí, quando está no meio da subida, começam os ataques e é um atrás do outro. E no meio da subida é muito difícil, né? Tu ver isso aqui. Claro que em provas mais... as provas melhores, assim, de outros campeonatos, acredito que tem, mas os que a gente está acostumado é diferente, né? Ele é muito forte, mas é lindo, né? É lindo de se ver. E, inclusive, o uruguaio, que me chama a atenção é o pessoal que vai assistir, que fica na estrada, em todo o trajeto tem gente aplaudindo, gente te incentivando. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu fiquei muito para trás esse ano e fiquei sozinha. Em 2019, que a gente participou, foi diferente, porque eu sempre digo assim, tinha algumas que eram mais ou menos do meu nível, né? Então a gente pedalou junto, pedalei com algumas, né? Só que esse ano estava bem forte o nível e eu realmente, até pela dificuldade de acompanhar, de ser diferente o pedal deles lá, foi bem puxado para mim. Eu fiquei para trás, o pelotão se foi, todo mundo, eu fiquei bem para trás. Mas o que me chamou a atenção, assim, é que mesmo eu estando muito para trás de todo mundo, o pessoal na estrada, todo mundo aplaudindo, me incentivando e dizendo, estão logo ali, e eu sabendo que não estava, né, porque já fazia horas que tinha parado, mas vai que tu alcança, e vamos, Chica, né, aplaudindo. Mas é lindo e é emocionante de ver isso. Infelizmente, aqui no Brasil é meio diferente. A gente não tem, né, a cultura aqui no Brasil do pessoal de ir assistir as corridas, assim, de ver mais gente e principalmente incentivando mais todos, né, desde o primeiro até o último. E no Uruguai isso é maravilhoso, até pela cultura deles, que eles desde pequeno já começam a ser incentivados no ciclismo. É algo que a gente já falou até aqui conversamos um pouco com o Rogério a respeito disso na entrevista Isso. dele, a respeito das diferenças, né, do ciclismo brasileiro e o ciclismo no resto da América Latina, vamos dizer assim. Tu pode ir no Equador ali, por exemplo, o Egan Bernal, quando ganhou a volta da Tour da França, o Nossa, presidente decretou feriado nacional. isso. Então, foi algo que, né, Lindo, para né? eles, para os equatorianos, desculpa, os colombianos, não foram equatorianos, Uhum. colombianos, verem o Egan Bernal durante o Tour da França, o governo pagou a abertura do canal do Imagina. ESPN da América Latina para que a população assistisse no canal aberto. Então, são visões diferentes, né, do esporte, né? São bastante Com diferentes. certeza.
Mas, Cláudia, eu queria te perguntar, agora a gente está falando sobre ciclismo feminino, envolvimento de mulheres, e tu falastes aí que tem muitas mulheres em Rio Grande, e aqui também não é diferente, né? É, envolvidas mais com o mountain bike. Esse surgimento não, vamos dizer assim, um crescimento, né, de mulheres na bike, tem alguma, digamos assim, barreira que elas muitas das vezes gostariam de vencer? Ou seja, existem mulheres que têm vontade de ir para bike, né? Mas algumas vão, mas a maioria, de repente, que gosta, acha bacana, não vai. O que de repente está faltando? Na verdade, fica meio complicado, porque eu, particularmente, eu acho que a maioria das mulheres que eu convivo não gosta de competir. Tem Uhum. várias pessoas que não gostam de competir, então isso aí é uma particularidade, né? Não tem o que fazer. Mas o mountain bike, eu acho que chama mais as mulheres, porque a speed é mais a velocidade. Eu acredito que a maioria tem um pouco de receio, ao contrário de mim, porque eu sempre digo assim, ó, eu participei de uma prova de mountain bike que foi uma só, primeira e única, que nem eu digo, né? Foi só para experimentar mesmo, porque eu gosto mesmo de velocidade, eu gosto de O tentar vento. voar na bike, isso, do vento. Na verdade, a de mountain bike eu participei, eu sempre digo, eu admiro muito o pessoal que participa de mountain bike, trilhas, né? Isso aí é bem puxado, É. mas realmente não é para mim. Eu gosto mesmo da speed, eu gosto de andar em estrada, eu gosto de tentar voar na bike, que essa é a minha. Eu acho que é isso, as mulheres infelizmente não gostam dessa da questão de Competitividade. velocidade, isso, Aham, e aham. também de competitividade, mas já está mudando bastante, É, né? Que tá. bom, principalmente uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Campeonato Gaúcho, que eu comecei a participar em 2014, 2015, tinha uma categoria só feminina, Uhum. então eu participava com meninas, né, mais jovens, e participei em 2014, 2015, fiquei no campeonato, fiquei em terceiro lugar nesses 2 anos, mas é bem puxado para uma pessoa de 40 e poucos anos tu competir com meninas de a metade da idade, com bem menos, que também treinam bastante, né? Uhum. E então, a partir de 2016, 2017, criaram uma categoria Master, que já foi muito bom, que já aumentou. E 2014, aliás, 2018 e 2019, e agora 2020 também, que infelizmente está parado, eles criaram várias categorias. Criaram o feminino estreante, feminino Master A, Master B, feminino mountain bike, feminino elite, e sempre dá assim mais de 30 mulheres no geral, mais Uhum. até. Então é maravilhoso isso para ver como a questão de tu criar mais categorias faz uma baita diferença, porque é bem complicado. A gente até compete, Claro. né? Que nem eu digo, né? Não tem o que fazer, a gente compete. É bonito de ver, é bonito de conseguir andar, às vezes com meninas que são muito mais fortes. É prazeroso isso. Só que, na verdade, a idade fala muito, né? E aí é Claro. complicado, é complicado. Mas então, criando mais categorias, com certeza, eu acredito que cada vez mais as mulheres vão se interessar. Tem meninas assim, nós temos um grupo de WhatsApp que é do ciclismo do Rio Grande do Sul, e eu fui convidada pela Priscila Corso, que é a minha amiga maravilhosa lá de Teotônia, campeã Uhum. gaúcha várias vezes. Ela participa agora da equipe do Havaí Ciclismo. Eu acho que eu Ela conheci a Priscila. Isso, a Priscila anda muito, é Eu acho que eu conheci ela maravilhosa. no momento bem É. atípico. Eu fui num desafio lá, desculpa te interromper, mas eu fui num desafio lá Não, em pode Teotônia. cantar. Eu Ah, fui num sim. desafio em Teotônia e ela passou por mim subindo. E eu disse, ah, olha, Sim, deu. ela sobe Não, que é não, bom, não ela tem. faz tudo muito bem, né? Mas É. lógico, ela sempre mexe comigo. Ela diz assim: Cláudia, eu não tenho o que fazer, porque se eu não subir, eu não pedalo. Lá em Hum, Teotônia é só subida. E ela Falou. diz que não consegue treinar de outro jeito.
ela é maravilhosa, é uma pessoa assim que sempre procura deixar todo mundo à vontade. Ela tem outro nível, né? Por ela participar de uma equipe mais forte, e ela, do mesmo jeito que ela fala comigo, ela fala com qualquer um, fala com quem está iniciando, fala com quem ela não conhece, ela incentiva. É maravilhoso de ver uma pessoa assim. Inclusive tem várias né, nesse grupo, assim, vou citar algumas que espero que não fique nada com ciúmes, mas é que a gente tem mais afinidade com algumas, né? Claro. Tem a Rafaela Donida, que é a namorada do Felipe Do Fossati, também, Fossati. que está andando muito, 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 assim, uma excelente ciclista. Começou há pouco tempo, mas anda muito bem. Tem a Daniela Chiaramonte, lá de Porto Alegre. Ela é triatleta também e pedala muito, muito. É Master B. Ela participou do campeonato o ano passado, Master B, ganhou todos os títulos na Master B, e esse ano ela começou a competir na Elite, porque ela já está com um nível bem alto, ela queria competir no Brasileiro, mas assim, anda muito. Tem a Giane Mello, que agora ela está em Caxias do Sul, mas ela, se não me engano, ela era de ali na volta, Santa Maria, o Passo É de Santa Fundo, não me lembro Maria. de que... Santa Sim, Maria, né? Santa A Maria. Giane andava mountain bike, né? Sim, ela Eu sei começou que ela muito no andou mountain bike. bastante tempo e ela Ganhava tudo anda. aqui. Isso, e ela já tem também, assim, uma idade mais avançada, assim, que nem eu, e ela também corre na elite e anda muito bem junto com a gurizada, que nem eu digo, assim, é maravilhoso de ver. Tem a Lenise Macedo, lá de Vacaria, e entre tantas outras. E são, assim, ó, eu acho que tem quase 100 mulheres, ou mais 100 mulheres nesse grupo, Eduardo, e, assim, é lindo de ver o incentivo que cada uma dá. A gente coloca as nossas provas, coloca as conquistas, um monte de coisa, e é uma amizade, assim, né, meio virtual, mas é maravilhoso de ver um incentivo, e eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar as mulheres. Eu sempre, quando vejo alguém, eu procuro sempre chamar atenção, me oferecer ajuda para alguma coisa que precisar. Se precisar, eu sempre digo assim, se precisar, eu vou treinar junto. Já treinei com algumas gurias aqui de Rio Grande também, a gente conseguindo conciliar o horário, e eu estou sempre disposta, porque para mim, eu quero cada vez mais mulheres participando do ciclismo, porque é maravilhoso de ver. Com O certeza. O pelotão, assim, o ciclismo pelotão feminino é lindo de ver, o é pelotão muito feminino, quando bonito. larga aquele monte de gente, assim, é É muito maravilhoso. legal. Pá, é muito É. bacana. É uma das coisas que a gente mais queria ver também aqui por Santa Maria, né? E mais e mais. Tem muita mulher aqui, por exemplo, no mountain bike. Teve uma Ah, prova que o Américo Batistella organizou aqui em final de fevereiro, início de março, uma coisa do tipo, que foi Vale Vêneto, foi uma prova de mountain bike. As mulheres, todas as mulheres inscritas tiraram uma foto. A Rafaela Donida é, estava, por exemplo, né? é. Deu mais ou menos 37 mulheres numa Oh, que categoria, lindo. e assim, ó, competindo. é, Imagina. Bom, teve, claro, homens teve mais, né? Mas Sim, assim, mulheres no geral, assim, 37 todas numa foto. que lindo. Ficou muito bonito. Acho que nunca teve tanta mulher assim, sabe, Sim. competindo. Uma das coisas que eu queria te perguntar, Cláudia, Hum. é a respeito das provas, ou até mesmo dos desafios e tudo mais, que possam vir a existir. Agora tem que esperar toda essa função, né, de É. pandêmica, vamos dizer assim, passar, para poder se pensar em alguma coisa. A Federação Gaúcha está adiando a cada 30 dias, né, chutando o calendário para Uhum. frente, para poder garantir com alguma seguridade aos atletas e às pessoas que vão até mesmo assistir. Rio Grande, tu citou, por exemplo, a volta é, Em São Pedro. de São Pedro, isso. Isso. Desculpa, eu estou com tanta volta na cabeça, já tô... a volta de São Pedro, tá? Que é uma etapa que é um circuito, né? Fica na Praça Tamandaré, Isso. e que é um circuito de quase 1 quilômetro e bastante duro. É É. muito duro porque é muito intenso, né? Isso. Em Rio Grande tem um velódromo.
né? Que acontece, Lindo. por exemplo, a provas do Citadino, que o nosso querido Brião organiza, né? Com muita maestria, e esse velódromo talvez seja um dos únicos no estado aberto para treino. Eu Uhum. não conheço nenhum outro que tenha assim aberto um velódromo. Qual o potencial de Rio Grande para isso? O que tu acha que poderia alavancar, digamos assim, com que Rio Grande comece a sediar provas como tu citaste o exemplo de 2016, a prova que o nosso amigo capitão Anderson organizou, Maravilhosa. né? Trouxe a etapa do Gaúcho Maravilhosa. para cá, para ir, desculpa, para cá, para ir, Isso. e fez com que, assim, ó, se não me falha a memória, teve mais de 120 atletas correndo naquela etapa. Eu acho que foi Foi mais, bastante, foi foi mais, eu mais, acho, foi foi mais. mais. Eu não me lembro exatamente quantos foram, mas foi muita É, gente, foi. Inclusive, né, porque 2016 foi o que antes foi as Olimpíadas, o ano da Olimpíada. Uhum. e o fato que eu acho que até o Rogério comentou também, foi o que aconteceu, né? O pelotão de motos da Polícia Rodoviária Federal que participou das Olimpíadas, eles vieram para cá, né, que foi em fevereiro a prova aqui, já para treinar, né? Então eles Uhum. trancaram estrada, foi tudo trancado, foi lindo. Os ciclistas ficaram maravilhados porque foi trancado aqui do Trevo, aqui de Rio Grande, até a Quinta, que era onde dava a Uhum. volta. Então foi maravilhoso, foi Foi. um espetáculo. E isso, infelizmente, eu acredito que o que falta, assim como o Anderson deixou de organizar corridas, até porque as pessoas ficam meio descontentes, porque infelizmente tem muito mais gente para colocar defeito do que para ajudar em alguma coisa nas corridas, né? Infelizmente. Quem organiza uma corrida, e inclusive essa volta de São Pedro que ocorreu o ano passado foi a primeira assim que eu me envolvi mesmo, né? E é muito difícil, é uma coisa que para a gente fazer uma coisa certa, correta, do jeito que a gente quer sempre, tem que trabalhar bastante, tem que ser bem organizado. Então, as pessoas realmente, às vezes, não contribuem nada, ficam comentando, ficam sempre achando algum defeito. Eu acredito que as pessoas que organizam fiquem meio chateadas com isso, como aconteceu com vários aqui, o Alimena, já aconteceu isso, o Anderson, outros que organizavam também pararam de organizar. E, na verdade, eu acho que falta mais isso, né? Falta quem queira, assim como o Brião pegou agora, né, o Campeonato Citadino, falta quem queira organizar e, principalmente, as pessoas terem a capacidade de compreenderem que é difícil fazer uma prova e, em vez de criticar, se não ajudar, pelo menos não atrapalhe. E é isso que eu acho que é o É, principal. é o principal. É o Defeito sempre vai principal. ter, problemas vão surgir, não é? Infelizmente tem, né, Eduardo? É Não inerente tem a um evento como. dessa magnitude, né? Não tem como Porque não são haver. muitas pessoas Sim, envolvidas, né, é. participando, é quase impossível tu não ter alguma coisa que Sim, dê algum errinho. Mas, infelizmente, porque eu digo assim, quanto mais competições tiver, mais o pessoal vai se interessar e mais gente vai surgir no ciclismo. Eu espero que isso mude, né? Que as competições voltem, principalmente agora depois disso tudo, e que voltem cada vez mais fortes. Eu vou te perguntar uma coisa que a gente tem visto bastante algumas, como é que eu vou te dizer, umas expressões, né? Umas Hum, expressões que têm saindo muito na mídia do tal do empoderamento feminino, tá? hum, Eu não tenho muito essa visão muito política, eu não trago muito para o lado político, mas e sim tento transformar essa noção, vamos dizer assim, para algo que tenha feito diferença para a mulher. Tu te sentes uma Cláudia hoje como pessoa, uhum. a Cláudia de 2010, que recém montou na bicicleta, é bem diferente a Cláudia, não como atleta, assim, mas como pessoa, não só pela idade do tempo que passou, Sim. mas de 2020?
Nossa, O esporte muito. te deu essa Tudo, condição? tudo. Além da saúde, principalmente, em primeiro lugar, além do aspecto físico, que isso conta bastante, porque, como eu falei, foram 25 quilos perdidos, fez uma baita diferença para a saúde, para tudo. E, na verdade, o que acontece com essa... A gente participa de muita competição, a gente conhece várias pessoas, faz amizades, que é maravilhoso fazer amizades no ciclismo, porque tu conhece pessoas que são apaixonadas pela mesma coisa que tu. Uhum. Então, sempre a amizade já é meio que tu olha para uma pessoa que gosta das mesmas coisas que tu, é certo, né, que tu vai fazer amizade. A saúde, a questão de alimentação, uma coisa que eu gostaria de falar também. A alimentação, depois que eu comecei a praticar o ciclismo, naturalmente o teu corpo pede coisas mais saudáveis, pede uma alimentação mais saudável, coisas assim que antes eu imaginava que não, isso não é comida, sempre agora está cada vez melhor. Eu digo assim, uma coisa que eu acho muito engraçado, o meu irmão, eu tenho um irmão que mora conosco, tem 29 anos, ele sempre diz assim, ó, que eu estou melhor agora de quando eu era assim 20 anos, de 20 anos Uhum. atrás. Uhum. Então eu fico maravilhada de ver isso, até de me ver nas fotos, inclusive, e de me sentir não só fisicamente, por tudo assim, melhor, né? Melhor de cabeça, melhor das coisas que eu penso, das coisas que eu faço, do jeito que eu sou, assim, porque na verdade tu conhecer pessoas, conhecer cidades, conhecer várias coisas, tu fica mais tu conversa mais com as pessoas. Eu era sempre uma pessoa meio... Quando eu comecei no ciclismo, inclusive, tinha algumas gurias, assim, que diziam assim, ai, a Cláudia é muito antipática, é que eu sou muito tímida, então eu sou muito na minha. Mas depois que eu faço amizade, aí eu começo a conversar, e principalmente com isso, né, a gente começa a conhecer pessoas e Sim. isso vai... O Rogério, como tu sabe, né, que é uma pessoa super comunicativa, Uhum. a convivência com ele foi maravilhosa, e aí com tudo isso que a gente começou a participar de competições, e graças a Deus a gente sempre teve algumas classificações boas e que chamavam Uhum. atenção. Aí começou, a gente dava entrevistas em rádio, começamos até televisão, teve bastante entrevista. Então isso tudo vai mudando, vai te deixando mais comunicativa, e tudo isso é maravilhoso, tudo isso devido ao, como eu sempre digo, ao nosso amado ciclismo. Com certeza. Que coisa legal. Pá, olha, é algo que a gente tá vendo em muitas pessoas. Eu converso com algumas pessoas que começaram a pedalar agora há pouco, e eles vêm conversar comigo, né? Muitas vezes é aluno, às vezes é Hum, algum colega meu lá do Colégio Militar, coisa do tipo. Aí ele diz, professor, e aí, subir Silveira Martins ou andar não sei o quê, é muito difícil? Não, é só pedalar. É só, só pedalar, só vai treinar. indo que tu vai vendo que tu vai mudar o teu hábito, tu vai vendo que o teu corpo vai cansar, mas vai te dar prazer de Isso, fazer aquilo. E esse prazer de fazer vai te dando um autoconhecimento, até onde tu pode ir, tu pode te exato. desafiar, né? Como tu te Isso, desafiou a outra vez, indo de novo lá ao Morro Redondo, isso, e daquela etapa, e é foi para ti fantástico, gratificante. Nossa, gratificante. foi É isso que eu emoção, acho assim, que a mil. podia ser o chamado empoderar-se da Cláudia. A Cláudia se empoderou dela mesma, sabe? Do tipo, Com eu certeza. consegui fazer, eu tenho essa condição de conseguir fazer, ser protagonista da sua própria história, da sua história, né? Isso que eu acho Com fantástico. Com certeza, até porque, como eu comentei, por ser uma pessoa completamente sedentária, não fazia nenhuma atividade física. Inclusive, uma coisa que eu comento, eu não costumo me arrepender de nada na minha vida, porque eu sempre digo assim, não adianta a gente se arrepender, né, de não ter feito alguma coisa, ou de ter feito, não adianta, tu fez ou não fez, não vai mudar. Mas
o único arrependimento na minha vida, eu sempre digo para o Rogério, porque eu conheci o Rogério em 1999. E nós começamos a morar junto em 2001. E eu só comecei a pedalar em 2010. Eu digo assim, o único arrependimento na minha vida é não ter começado a pedalar antes, até porque ele estava também um pouco parado por causa do serviço, por causa da falta de competições, mas como ele sempre fala, tudo tem o seu tempo certo, e eu acredito que foi o tempo certo para mim. Foi uma mudança completa na minha vida, assim, para muito melhor. E então foi no tempo certo, com certeza. Certeza. Cláudia, provavelmente alguma prova aí de etapa única vai rolar ainda ao longo desse ano. Esperamos que sim, né? Estamos aí aguardando, porque eu não aguento mais ficar sem prova para poder treinar mais forte, né? Mas mesmo que aparecendo alguma prova de etapa única esse ano, ainda pretende participar de alguma etapa? Eu até, quando tu comentou isso, até porque a gente recebeu o comunicado, acredito que tu também tenha recebido, que a CBC cancelou, né? Praticamente cancelou todas as provas de até o final do ano. Talvez tenha alguma coisa que ainda está meio em dúvida, mas eu, particularmente, Eduardo, eu acho muito difícil ter alguma prova esse ano, infelizmente, né? Eu até gostaria que tivesse, mas eu acho difícil. Mas, como eu, na verdade, esse ano eu já tinha pretendido fazer algumas coisas que tu sabe o que é, algumas coisas pessoais, assim, que eu tive que ficar, inclusive, eu fiquei bastante afastada agora de pedalar. Inclusive, ganhei uns quilinhos, que agora eu pretendo perder esses quilinhos rapidinho, porque eu fiquei parada, foram quase 2 meses realmente sem pedalar, né? Por causa de umas coisas particulares aí, que era um sonho meu que eu realizei. Tem algumas coisas ainda, tem algumas coisas em vistas que eu também quero fazer, e provavelmente eu tenha que ficar também meio sem pedalar. E coincidiu esse ano com essa parada. Para mim, até, eu vou te dizer assim, não que, lógico, que isso aí não foi nada bom, mas para mim não ter competições esse ano foi bom, Foi porque bom. eu realmente pretendia, né? Quando eu resolvi fazer essas minhas coisas pessoais, eu fiquei contando os dias, assim, eu vou perder tal competição, vou perder tal competição, o Rogério ficava louco. E eu ainda comecei, eu podia ter feito antes o que eu queria fazer, mas aí eu quero participar dessa prova, e fui deixando. Mas aí parou tudo, né? Em março foi a última competição que teve, e aí coincidiu com isso. Então, realmente, eu não estou treinando, agora eu voltei a pedalar, mas assim, só pedalar mesmo. E, esse ano eu acho que vai ser bem difícil, mas assim, se tiver, Se tiver. a gente gostaria de participar da Volta de Vacaria, que a gente adora aquela prova, que é a prova de estrada, que inclusive esse ano estava programado que, como vai fazer parte do ranking gaúcho, ela seria melhor ainda, que teria a prova de estrada, a prova de contrarrelógio e a prova de circuito. Então é do ranking brasileiro que vai fazer parte, tomara que tenha, né? Então eu acredito que essa prova é maravilhosa. E aí o Campeonato Citadino, que a gente participa sempre, se tiver alguma, Campeonato Zona Sul, aqui, aliás, que agora é Copa Nobre Bicicletas, que é o Lisandro que faz, a gente sempre procura participar sempre que dá. Mas esse ano mesmo tá bem complicado. Eu acho até que vai ser bem complicado, até se tiver alguma prova. Essa questão de ser diferente em cada cidade, né, Eduardo? Porque tem algumas cidades que estão bem, outras estão pior. Então vai ser complicado, eu acho isso, tu conseguir reunir um pessoal, porque eu acredito assim que até acho que foi a CBC que, quando liberou alguma coisa, quando tivesse provas, se tivesse alguma cidade que tivesse com a bandeira lá vermelha, que eu acho que não poderia participar da prova, aí teria que ter exames. Cara, olha, vai ser bem complicado para ter tudo isso, mas eu sempre digo assim, a minha esperança é que logo, e logo mesmo, logo apareça essa vacina, que já está aí tendo bastante, já está começando a aparecer, e tomara que dê tudo certo. Lógico que tem muitos testes ainda para fazer,
mas eu espero que seja o quanto antes, né, para todo mundo ficar tranquilo e aí poder participar, porque eu acho que tem muita gente que vai ficar com receio, né, de participar de alguma prova se não tiver tudo correto. Sim, com certeza, Mas a né? gente tem muito, eu digo assim, a gente tem muito tempo ainda para pedalar, tem Tem, muitos tem, anos ainda, com muitas certeza. competições maravilhosas e muitas aí para participar com um amigo, porque eu sempre digo, e tu sabe disso, que tu é o cara muito gente fina, tu é um parceiro assim para pedalar, para tudo, para a gente combina treino, tu tá sempre disposto quando tu vem para cá. Eu sempre digo, e já disse para ti, digo para o Rogério, digo assim, que pena que o Eduardo não mora aqui, ou a gente não mora aí, porque seria, É assim, verdade, parceria para com sempre, certeza. e porque a gente, às vezes, sente falta, né, de uma parceria que goste, assim, de fazer o que a gente faz, de ter tempo também, de ir para Uhum. os outros lugares, e eu sei que tu é uma pessoa assim, e a gente gosta É. muito de Ah, pedalar contigo e de ser teu amigo, com certeza. poxa, muito obrigado, obrigado mesmo. Olha, me pegou de calças curtas agora com essas palavras assim, olha. Ah, Queria mas muito. são verdadeiras, tu sabe que são Ah, eu te verdadeiras. agradeço, agradeço muito a parceria de vocês, tanto nas provas que a gente foi junto da federação, né, ano Isso. passado e tal, na volta do Uruguai ali, na volta 33, volta do Uruguai não, volta A 33, volta de 33 foi maravilhoso. fantástico, assim, ó, o ano passado eu fui a minha primeira vez, eu saí de lá com os olhos brilhando, assim, parecia que eu tinha dado uma É, grande volta, assim, sabe? Então, e é lindo, né? pela parceria de vocês, assim, estar junto com vocês ali, eu não conhecia ninguém, né? Então, Sim. fui na cara e na coragem, e esse ano de novo, E muito bem, por sinal, porque, nossa, eu foi uma gostei participação muito bastante, boa. gostei Foi, bastante, assim, da minha participação desse ano, né? foi E vamos excelente. deixar na expectativa de que o ano que vem agora eu queime aí esses meus 3, 4 quilos que eu ganhei na pandemia, Ah, que e bom que aí, foi só três, então tá não, bom, sei pra ti lá, tá bom. olha, eu vi Tá bom. 3, não quero saber agora, né? Não quero saber mais. Não, vou te dizer uma coisa agora que tu vai ficar assim, ó, de boca aberta. O Rogério emagreceu 2 quilos, cara. Tu Ah, eu acredita detesto esse nisso? tipo de Sem gente, eu detesto pedalar. esse tipo de gente, olha, olha. Cara, Esse tipo de gente aí, emagreceu olha, 2 quilos sem emagrece pedalar. respirando, eu não acredito. É, é impressionante, né, cara? Vai fazer o quê? Ainda eu mexo com ele, eu disse, eu acho que os teus quilos vieram para mim também. Foi os meus e os dele que eu ganhei. Que barbaridade. Mas Então, aí assim, ó, vamos recuperar agora com esses certeza. quilinhos. Ah, Uma olha, tô coisa que eu louco. gostaria de falar, Eduardo, Diga. até quando tu comentou sobre a entrevista que tu fez da Vanessa Arruda, que ela comentou sobre a questão de respiração, que ela sente bastante dificuldade. Eu também, eu até comentei contigo quando tu veio aqui em Isso. casa, né, o último dia, que eu também sinto essa dificuldade, sempre sinto a dificuldade de respiração. E eu disse para ti até falar para ela, que eu acredito que ela faça, mas para intensificar treinos de girar bastante, fazer intervalado, que para respiração isso é muito bom. E também uma dica que eu passo aí para o pessoal, eu desde 2018 eu comecei a fazer pilates por uma questão que eu tenho um desgaste nas duas últimas vértebras da coluna. Eu sinto bastante dor, tu sabe, né? Tu Sei, já sei. até já viu isso Sim, bastante, né? Que claro. às vezes eu até não consigo fazer pedais muito longos, ficar muito tempo na bicicleta. Quando eu começo a forçar muito, começa a doer. Mas o Pilates me ajudou bastante, porque eu comecei a fazer esse reforço, né, da coluna, do lombar, e me ajudou bastante. Então, isso. E o Pilates para respiração é maravilhoso também, ajuda muito. Eu faço desde 2018 com o fisioterapeuta o Paulo Brum, que também assim foi um achado na minha vida, outro, porque ele compreendeu a minha questão de ser uma atleta do Uhum. ciclismo. Ele não conhecia nada de ciclismo, ele se envolveu, pediu livros, né? O Rogério até emprestou um livro para ele. Ele começou a estudar, Eduardo, para saber o que ele deveria de dar de exercício para mim, o que ele deveria fazer para o ciclismo, voltado para o ciclismo, junto com esse probleminha que eu tenho na coluna. Então, assim, foi maravilhoso. Um profissional excelente que me ajudou, me ajuda muito e que também as vitórias, que graças a Deus eu tenho bastante aí na minha vida e todas as competições, não só vitórias, ele me Uhum. ajudou bastante
Então eu recomendo isso, recomendo Pilates para quem tem dificuldade, principalmente de respiração. E na questão de treinamento, fazer bastante intervalado, girar bastante, que isso aí faz uma grande diferença. Nos teus momentos de treinamento, com certeza o teu corpo responde melhor frente a um tratamento, vamos dizer assim, né? Com O certeza. tratamento adequado que tu dás ao corpo para ele resistir a tamanha brutalidade, vamos dizer assim, que é o ciclismo, Sim, que exige muito. existe. Eu ia até realmente te perguntar se tu, nesse momento agora pandêmico, vamos dizer assim, estavas fazendo algum tipo de, além do rolo, que eu sei que tu fazes, estavas Hum. fazendo algum tipo de reforço e tal. Agora mencionaste aí o Pilates, e é algo que muitas pessoas fazem aqui por aqui também. Eu sei que a Vanessa, por exemplo, ela faz um reforço muscular em academia, uma coisa Isso, do ela tipo. falou, né? É, Exato. eu às vezes vejo as postagens dela no Instagram É e ela importante fazer faz. alguma coisa. Com certeza. Não acabar que nem eu, todo travado, depois que, que não tem saco para ir para academia, aí se trava, né? Não, Não tem que fazer, né? mas eu vou te dizer, a academia para mim sempre foi complicado. Por isso que quando eu comecei a pedalar e eu me achei mesmo no ciclismo, até por isso, porque é um esporte ao ar livre, é aquela coisa de liberdade. E o Pilates eu também gostei muito por ser uma atividade assim, eu faço só eu, né? Às vezes tem mais um junto só também, que ele dá aula para mim e para outro. Então é uma coisa com pouca gente, mais específico, né? Isso, bem E direcionado. eu gostei bastante, me achei e com certeza eu vou fazer pela vida toda. Como tu falaste aí, Cláudio, tivesses algumas conquistas na tua carreira como atleta. Qual dessas tantas conquistas, cita para nós aí algumas que tu ficou marcado para ti no teu coração. Ah, olha, eu acho que todas, sabe? Por eu ter começado bem tarde, por eu Uhum. toda essa minha questão de sedentarismo, de excesso de peso, para mim tudo que eu conquistei sempre é muito bom, mas quando a gente se dá conta assim que tem um pouquinho da história nesses 10 anos de ciclismo, o Rogério sempre diz assim, ó, aqui em Rio Grande, a primeira mulher no speed que tem assim, né, mais títulos e que tem mais algumas coisas, fui eu. Então, quando tu vê pessoas que dizem que te conhecem, que são tuas fãs, que se inspiraram em ti, os Citadinos que eu ganhei, o Zona Sul, o Campeonato Gaúcho que eu ganhei em 2017, as participações, essas que eu te falei no Márcio Mai, da volta de 33, tudo, sabe? Tudo é maravilhoso, cada conquista, mas principalmente o que me deixa assim maravilhada é que várias vezes, como eu te falei desse grupo de ciclismo que eu conheci bastante gente, né, principalmente do Campeonato Gaúcho, que a gente tem mais, que agora começou bastante mulheres participarem, várias, Eduardo, quando me conheceram, tu que é a Cláudia, eu já te conhecia, já ouvi falar de ti, porque em 2014, 2015, que tu participava do Campeonato Gaúcho quando tinha uma categoria só, que eu corria com gurias mais novas, nos 2 anos eu fiquei em terceiro lugar. Uhum. Então, cara, isso assim para mim é tão gratificante, inclusive que eu comentei a Lenise Macedo lá de Vacaria, que é uma atleta excelente, em 2000 e foi em 2018, se eu não me engano, que a gente não foi 2018 ou 2019, não lembro direito o ano. Eu terminei o contrarrelógio e aí eu estava desaquecendo, né, desacelerando o coração que vai a 1000. Uhum. E a Lenise, ela anda super bem e ela faz um contrarrelógio muito bom. Ela chegou depois e aí também, né, passou por mim, a gente começou a conversar e aí começamos a conversar assim e ela pegou e disse assim para mim: Cláudia, eu vou te contar uma coisa. Eu comecei a pedalar, que ela começou a pedalar tarde também, ela tem acho que 48 ou 49 anos, já vai fazer 50, eu acho. E ela disse assim: eu comecei a pedalar porque eu me inspirei em ti. Ela disse que ela viu eu participando do Campeonato Gaúcho já com 40 e tantos anos, Uhum. competindo com meninas, mulheres mais novas Mas não. e bem mais experientes. E ela disse assim: ó, eu posso também.
e começou a pedalar. Cara, aquilo me deixou tão feliz, sabe? E ela é uma Sim. atleta excelente, super dedicada, uma ciclista, assim, excelente mesmo. E aquilo, fiquei maravilhada quando ela me disse isso, que ela começou porque se inspirou em mim. Outra, Daniela Xeramonte, também comentou que numa prova lá de Caxias, ela me viu participando também junto com as gurias, e ela achou aquilo assim o máximo, sabe, de eu estar participando de mais idade, né, participando com Sim. as meninas. Tem a Lesiane aqui de Rio Grande, que quando me encontrou, ela é mais do mountain bike, teve uma vez que a gente se encontrou, ela me deu um abraço muito grande e disse assim, eu sou tua fã, eu sempre ouço falar contigo, a gente nunca tinha se Que encontrado e agora legal. nós somos super amigas, ela é a coisa mais querida, uma baita de uma atleta também, ela anda tanto de speed quanto de mountain bike, mas é mais um mountain bike. Então, assim, quando a gente se dá conta, Eduardo, acho que o Rogério comentou isso contigo também, que tu faz uma diferença na vida de pessoas, que tu influencia para coisas boas, é maravilhoso. É Com muito bom certeza. tu pensar assim, ó, eu fiz alguma coisa de bom, eu fiz alguma coisa para os outros, principalmente, e isso é muito bom. É, Não tem sentimento melhor, né? É exatamente. algo fantástico. Claudinho, está chegando, infelizmente, ao fim da nossa conversa. Mas assim, ó, eu, Ah, eu gostaria, eu gostaria muito de te agradecer a tua disponibilidade e o carisma que tu sempre teve comigo, no Pelotão do Trevo, nas viagens que nós fomos para o Uruguai, nos encontros nas etapas do Gaúcho. Tu e o Rogério são pessoas que eu sei que eu posso contar a qualquer momento e a qualquer hora. com certeza. E, e assim, ó, é muito gratificante poder dizer que eu conheço e sou muito amigo de vocês. Muito obrigado pela entrevista, pelos anos de amizade e pelos muitos quilômetros que nós vamos ainda compartilhar Com juntos certeza. nessas estradas e nas provas e simplesmente nem que seja saindo para tomar café para pedalar Isso, e né? a gente faz questão, assim que tudo isso normalizar, que a gente voltar, a gente vai aí te visitar, Por vai para favor, pedalar aí com o pessoal com e para certeza. sofrer um pouquinho nessas subidas aí Uhum. e vamos pedalar sempre, sempre junto, Só é te digo uma parceira coisa, mesmo. quem pedalou no Boqueirão, pedala aqui, não tem problema Ah, nenhum. então tá bom. Ah, Sem então tá problema. bom. Então tá Claudinha, deixa tranquilo. uma mensagem para a mulherada. Deixa uma mensagem para a mulherada, para as jovens, as meninas que gostam de andar de bicicleta, que te veem passar toda uniformizada, com cabelo com trancinha, como tu bota, cheio, né, de Isso, coloridinho, toda é, colorida. toda colorida, assim, ó, que te vem pedalando, que te vem passando chegando no pódio. Essas pessoas que te veem lá, deixa uma mensagem que seja motivadora, uma mensagem que tu gostaria que elas levassem desse nosso podcast de hoje. Bom, em geral, né, para meninas mais jovens e principalmente para as de mais idade, porque teve uma vez que uma pessoa falou comigo assim: será que eu posso também com idade mais avançada conseguir, né, me tornar uma atleta, conseguir conquistar coisas? Pode sim. Eu sempre digo, eu comecei com 37 anos, totalmente sedentária, com probleminha de coluna, com 95 quilos, eu sempre digo isso. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer tantas coisas que eu fiz e que eu ainda vou fazer. Então, assim, ó, nunca é tarde. Nunca é tarde. Uh, Comece pedalando, faça o seu exercício, seja para a saúde, seja para competir, seja só para passear, para distrair, porque o ciclismo é bom para tudo, pedal, seja mountain bike, seja o speed, qualquer coisa é boa. A bicicleta é maravilhosa para tudo, para depressão, às vezes tem gente com Uhum. depressão, sai para pedalar, se está chateado, sai para pedalar. Eu digo assim, ó, nunca é tarde, sempre e é gratificante tu conseguir as tuas conquistas, o que tu realiza, o que tu conquista é maravilhoso, as amizades que tu faz, tudo no ciclismo é maravilhoso. Então, comece a pedalar, se apaixone pelo ciclismo aos poucos, como todo mundo diz, né? Tem que ser tudo aos poucos, porque senão, às vezes, as pessoas começam a fazer coisas
que não vai dar certo. Então comece se apaixonando pelo ciclismo, pedalando só por pedalar, e vai aos poucos, seja para competir. Se for para competir, principalmente de speed, eu aconselho bastante, porque é maravilhoso, que é apaixonante. E eu gostaria de dizer assim, ó, que eu quero cada vez mais, não só mulheres, homens, tudo, mas principalmente as mulheres de todas as idades pedalando, e é muito bom. E eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial para o meu marido maravilhoso, que eu amo de paixão. Todo mundo sabe que eu amo de paixão, porque eu digo para todo mundo, eu grito, inclusive. Ele é assim, ó, ele foi, sempre foi tudo na minha vida. Ele é o meu companheiro, ele é o meu treinador, ele é o meu amor. A gente passa, pasmem, 24 horas por dia juntos, sempre, porque, como eu disse, a gente não trabalha. E quando a gente, às vezes, se separa, porque ele também é músico, e às vezes ele vai fazer algum ensaio que eu não vou junto, eu sinto saudade dele, apesar de passar todo dia com ele. Eu não enjoo. Às vezes as pessoas dizem assim, quando eu parei de trabalhar, dizia assim, tu vai enjoar ficar em casa? Vocês vão começar a brigar. Cara, é cada vez melhor. E outra coisa que eu digo, tanto para o marido que pedala, ou quanto para a mulher que pedala, incentive o seu companheiro a pedalar junto. É maravilhoso fazer um pedal junto, vocês participarem disso, da saúde de vocês. Então, pedale, incentive, treine junto, é maravilhoso. E eu quero dizer assim que, assim como tu sabe, né, que o Rogério, para mim, é tudo, todo mundo sabe disso. Eu agradeço muito ele ter me colocado nessa vida maravilhosa, porque o ciclismo foi ele que me apresentou o ciclismo, com certeza, e foi uma mudança na minha vida, assim, maravilhosa. E é Que isso. legal, fantástico. Que legal mesmo, Cláudia. Essa tua mensagem de, principalmente, essas últimas palavras que tu falas a respeito do companheiro, né, incentivar um ao outro, é uma atividade que pode se fazer os dois, né? Uma É atividade de muito, convivência, de estar juntos, de exato. fazer uma coisa gostosa juntos. Fantástico. Obrigado, E Cláudia. fica cada vez melhor. Com certeza, com Fica. certeza. Eu queria te pedir, como tu és uma atleta patrocinada, apoiada, e aí vai, Isso, eu quero te isso. pedir que, por favor, o canal do Concast é um canal para a pessoa mostrar também que existem interesses particulares de empresas, de teu instrutor de pilates, seja o que for, que estão apoiando atletas. Então, por favor, o microfone é teu para tu apresentar todos aqueles que estão apoiando a Cláudia, nossa querida Cláudia Ciclista. Tá, inclusive, né, como eu te falei, a nossa equipe é a EP de Pelotas, do nosso amigo Paulo Goulart, e nós temos uma ajuda mensal, que é da Arca Pet Shop aqui de Rio Grande, que fica aqui no Canalete de Rio Grande. Eles nos dão uma ajuda mensal, o Elias, a Marta, e agradecemos muito. Os uniformes também, eles sempre nos auxiliam nos uniformes. E ao meu fisioterapeuta, que, como eu sempre digo, me deixa sempre pronta para as competições, né? E me ajuda bastante, o Paulo Brum. Procurem ele no Facebook, ele é maravilhoso, ele é muito comprometido. E agradecer e pedir que tenha sempre cada vez mais incentivo. Às vezes as pessoas não dão valor, acham que não vai fazer. É uma propaganda, né? A gente viaja por diversas cidades pelo estado, a gente vai para fora do país, a gente todos os dias passa pelas ruas aqui de Rio Grande, estrada, fazendo propaganda. Então, eu gostaria que cada vez mais, né, empresários incentivassem e também patrocinassem qualquer atleta, no caso, não só do ciclismo, como todos os outros. Com certeza. Cláudia, fantástico. Eu agradeço o nome do Concast a todos aqueles que apoiam, como assim durante a entrevista do Sérgio Cruz, nosso campeão de mountain bike 2019, ele fez uma listagem de agradecimentos, assim Isso. como o Felipe Fossati também agradeceu, tantos Fossati. outros que tiveram aqui neste microfone agradeceram aos patrocinadores e sabe-se, infelizmente, que no Brasil, se não é assim, um pouco do esporte acontece, né? Então, que mais
assim como reforçando as tuas palavras, que mais patrocinadores se interessem pelo ciclismo. Nós somos outdoors, se existe Exatamente. esse plural, né? Nós Não, somos pode outdoors ter, pode ter. ambulantes, Com né? Nós somos certeza. outdoors É ambulantes muito. que podemos fazer propaganda para todos, né? Exato. Cláudia, muito obrigado. E não é a única vez, que vais voltar aqui várias vezes para bater Com papo, para certeza. conversar. E te agradeço desde já, a tua participação. Tá bom. Muito obrigada, meu amigo, tá? Eu espero a gente se encontrar logo para poder pedalar muito ainda. Com certeza. Um grande Tá? Um abraço, abração Claudinha. para todos. Tchau, tchau. Tchau.